Olá, irmãos, iniciamos mais um vídeo falando sobre a nossa terra prometida. E hoje nós vamos ler, nós falamos nos capítulos anteriores que o Criador promete, ele exige um pouco mais, ele exige mais da nossa intimidade com ele, leitura bíblica, resumindo e simplificando, tá bom? Leitura bíblica, falar da Bíblia, meditar na Bíblia, viver a Bíblia e se preparar, porque desafios virão e nós teremos que usar a nossa fé e estarmos armados de tudo que nós pudermos para enfrentar os desafios que virão contrária à promessa que ele nos deu. E hoje nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Josué, vamos ler do 1 ao 7. Desse tim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide reconhecer a terra, particularmente a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta que se chamava Raabe e pousaram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas aquela mulher, tomando os 2 homens, os escondeu e disse: É verdade que os homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. Assim foram esses homens após eles pelo caminho do Jordão, até os vaus. E logo que saíram, fechou-se a porta. Irmãos, vamos falar de oposição. Às vezes o Criador, ele nos dá, às vezes normalmente acontece isso, quando ele nos dá a promessa, e nós começamos a visualizar essa promessa, que esse povo aqui, o que eles fizeram? O Josué mandou espias para ver a terra, para verificar, saber o que ele ia ter que fazer, ter estratégias e tudo mais. E foram esses espias lá. Souberam que os espias estavam lá, identificaram ele e começaram a causar resistência. Resistência, logo de cara. E acontece a mesma coisa com a gente. Às vezes o negócio ainda nem começou, às vezes o negócio ainda nem aconteceu, mas começam as resistências. Para tentar fazer o quê? Matar a gente, para que a gente não consiga chegar nem no início do caminho da promessa. Então nós temos que observar e ficarmos bem atentos às oposições que aparecem. Às vezes acontecem coisas ao nosso redor, e nós não percebemos que são coisas espirituais. Nós olhamos com olhos naturais. O homem espiritual discerne todas as coisas e nós precisamos olhar com os olhos espirituais, porque as coisas espirituais, elas se mesclam com as coisas naturais e tentam causar resistência para que nós venhamos desanimar até mesmo de começar a querer conquistar a promessa, a caminhar para conquistar a promessa. Observe, porque quando o inimigo sabe, bom, aquela pessoa já recebeu a promessa, a gente sabe que a pessoa recebeu a promessa, tá bom, e a pessoa já está querendo começar a caminhar em direção à promessa, vou começar a causar resistência, ali já começa a resistência, não é lá quando está perto da promessa, é antes mesmo da promessa. Antes da gente chegar na promessa, tem um caminho a ser percorrido. Esse caminho estreito tem, infelizmente, perseguições, infelizmente tem as vontades da carne, que as vontades da carne cooperam para as coisas do mal. Infelizmente, tem vários tipos de coisas ruins que podem tentar nos fazer parar, que podem e tentam causar resistência para a gente nem a desanimar logo no início. Então observe na sua vida e eu vou observar na minha. O que é que tem causado resistência e de repente tá vindo com certeza do mundo espiritual e a gente não está percebendo? Alguma coisa que se levanta dentro de casa, no trabalho, enfim, para tentar desanimar a gente.
Às vezes é uma libertação e você sabe que todos nós precisamos de libertação o tempo todo em várias áreas diferentes. Aí começam as resistências, como quem diz, você não vai conseguir ser liberto. Lembro vocês que Faraó acumulou o povo de trabalho antes do povo sair da terra, para que eles não percebessem e se distraíssem e não percebessem que era o momento deles serem libertos. Eles ficaram mais enfadados, com mais trabalho, com mais peso na mente, mais peso no corpo físico. E isso tudo também foi espiritual, irmãos. Nós temos que observar essas coisas. Ali era o início, mas ali o inimigo já começou a causar resistência. E às vezes isso acontece com a nossa carne. O inimigo mexe com a nossa carne, para que às vezes a pessoa está perto de ser liberta, aí mesmo que ela cai naquele pecado ali. Resistência. E quando eu falo de pecado da carne e tudo mais, eu estou falando até mesmo de vida eterna, tá? Com o Criador. Porque é isso que o inimigo faz para a gente não ter a nossa vida eterna. Vamos estar atentos às resistências. Vamos parar de olhar as coisas só de forma humana e culpar as pessoas. Vamos olhar com outros olhos e pedir para o Espírito Santo revelar para nós o que está por detrás das coisas e como nós devemos agir. Pedir sabedoria para cada situação, porque há oposições. No caminho da sua promessa, da minha promessa para a vida eterna e das coisas aqui, há oposições e nós precisamos ter discernimento para não levar tudo aqui, um desânimo, uma preguiça, um cansaço, um abatimento, pessoas que vêm com palavras contrárias de forma natural, porque isso não é natural. Às vezes é, mas na maioria das vezes não é. Vamos ficar atentos, em nome de Jesus Cristo, que hoje, irmãos, nós terminamos o vídeo falando sobre a nossa terra prometida. Até então, o próximo vídeo, tá bom? Fiquem em Cristo, tchau!